terceira orientação que eu quero passar para você, das 10 orientações para quem deseja se tornar uma pessoa mais saudável, é que você aprenda a cozinhar. Se você vem de uma educação que você teve acesso à cozinha, você aprendeu técnicas culinárias, isso vai facilitar muito a sua educação nutricional. Por isso, desperte o interesse por conhecer a procedência dos alimentos. Comece a fazer compra de hortifrutis granjeiros, por exemplo, direto com um pequeno produtor, dando a preferência a uma produção agroecológica, certificada orgânica. Na sua cidade, com certeza, tem feirinhas. Então, você vai, faz amizade com os feirantes, um dia marca de conhecer a propriedade rural. É muito interessante esse processo, para que você vá aprendendo e vá pegando gosto pela cozinha, pelo ato de cozinhar. Isso vai fazer muita diferença na sua vida e na vida da sua família também. Hoje tem muitos vídeos na internet ensinando a cozinhar, tem muitas receitas interessantes, e-books. Então, se você não treinar, você não vai aprender. Então, esse processo da educação alimentar, da educação nutricional, ele se completa quando você também vai para a cozinha. Hoje, o comércio de alimentos, ele é um grande negócio também. Você pode procurar restaurantes, empresas que fornecem uma alimentação mais saudável, dietas específicas, mas mesmo assim é importante você aprender esse processo do cozinhar, porque aí você vai ter certeza dos ingredientes que você está comprando e está consumindo. Como nutricionista, eu faço parte do Fórum Mato Grossense de Impactos dos Agrotóxicos na Saúde Humana e no Meio Ambiente. E eu convido você a acessar o site da Campanha Permanente contra os Agrotóxicos e pela Vida. Várias entidades da área da saúde têm alertado sobre a questão da quantidade de agrotóxicos presentes nos alimentos. Muitas instituições de ensino superior fizeram pesquisas, estão fazendo pesquisas com resíduos de agrotóxicos em alimentos, inclusive até no leite humano, no leite materno, foi identificada a presença de agrotóxico aqui no estado do Mato Grosso. Então, nós precisamos ter um pouco mais de atenção. E o fórum está acontecendo no Brasil inteiro, e você, como sociedade civil, você pode participar. Eu gosto muito de orientar os meus pacientes sobre as diferenças entre os alimentos orgânicos, os hidropônicos e os alimentos convencionais. Porque na escolha desses alimentos, muitas vezes a gente não tem facilidade e acesso à rotulagem, à embalagem. Então fica mais difícil tendo que acreditar na informação que o produtor rural nos traz. Então os alimentos orgânicos, normalmente eles são cultivados diretamente no solo, sem fertilizantes químicos, agrotóxicos, conservantes, aditivos ou qualquer modificação genética. O pró é que ele tem um baixo índice de toxicidade para quem consome e preserva o ambiente. E o contra é que o preço muitas vezes é um pouquinho mais elevado em comparação com as outras formas de produção. Há também uma alta procura por os alimentos certificados orgânicos. Porém, não é todo o estado que consegue produzir. O estado do Mato Grosso, por exemplo, que é um dos estados que mais planta, vamos dizer, grãos, e é um dos estados que mais tem consumo de agrotóxico, tem muita dificuldade de conseguir implantar produção orgânica aqui, por conta de contaminação mesmo de agrotóxico. Então a gente tem poucos produtores certificados no estado do Mato Grosso, mas em São Paulo tem alguns estados do país que já conseguem ter um número até considerável de produtores rurais certificados orgânicos. A segurança que o consumidor tem em estar adquirindo alimentos orgânicos é o símbolo da certificadora. Então, se não tiver o símbolo, não tiver uma declaração, um atestado, um documento que prova que ele foi certificado orgânico, você não vai ter 100% de certeza que aquele produto é orgânico. Um detalhe que muitas vezes passa despercebido: não é porque ele é orgânico que ele não vai ter contaminantes microbiológicos. Então, mesmo sendo orgânico, você precisa fazer a higienização dessas verduras. A gente recomenda que utilize hipoclorito com água. Então, dependendo do hipoclorito que você comprar, ele tem uma quantidade específica ali para fazer a dosagem, tá?
Ou, muitas vezes, a água sanitária, uma colher de sopa para 1 litro de água. Mas olha o rótulo dessa tua água sanitária, porque tem muitas que estão vindo com odor, e aí não são indicadas para alimentos. A que é indicada para alimento, no rótulo também vem o anúncio, tá? Então tenham bastante atenção em relação a isso. Os alimentos orgânicos são utilizados também alguns métodos para controlar a presença de praga, o tratamento de doenças que pode surgir nesses alimentos. Então, há listas específicas de produtos que podem ser aplicados e um agrônomo especializado nessa área que faz o acompanhamento. Os produtos alimentos hidropônicos, a diferença deles é que eles são cultivados em recipientes de água dentro de estufas, recebem substâncias químicas para nutrição e para o tratamento de doenças. E os prós é que é para ter uma menor utilização de agroquímicos, né, em relação a hortaliças convencionais, há uma certa economia de água no cultivo em relação aos orgânicos e às hortaliças convencionais. E os contras é a maior concentração de produtos químicos, se você for comparar com o produto orgânico, né? E os alimentos de produção convencional, eles são plantados diretamente no solo, recebem herbicidas, fertilizantes, pesticidas. E os prós é o baixo preço, a maior oferta na hortifruti e supermercados. E o contra é esses possíveis resíduos tóxicos que podem estar presentes nesses alimentos. A contaminação do solo e dos lençóis de água. Uma situação que ocorre muito é que muitos desses produtores não têm um acompanhamento efetivo ou não seguem as orientações dos agrônomos. Eu mesma trabalho nessa área de extensão rural e já presenciei muitas situações do produtor rural utilizar um determinado tipo de defensivo agrícola que não tem estudo ou não tem indicação para aquele tipo de cultivo, mas ele ficou sabendo pelo vendedor da loja que seria interessante, que poderia ajudar, e aí a gente não sabe o malefício que isso pode ocorrer na nossa saúde. Então, há sim para mim, há sim uma grande negligência dos produtores rurais em relação a isso. A Anvisa, ela tem um programa de análise de resíduos de agrotóxicos em alimentos e eu já vi alguns relatórios de análise dos resíduos de alimentos, né, do PARA, que me deixaram muito preocupada, né? Vários alimentos aí foram encontrados com nível insatisfatório, né, nas amostras de agrotóxicos perigosos, acima do permitido, e agrotóxicos não permitidos para determinados tipos de cultura. E os alimentos que tinham maior presença eram pimentão, abacaxi, uva, pepino, alface, mamão, tomate, beterraba, couve, morango. São alimentos que a gente tem o hábito de consumir, são saudáveis nutricionalmente. Mas aí fica a pergunta, né? Você está consumindo um alimento que é saudável nutricionalmente, mas com a presença de resíduo agrotóxico. Então, isso também pode trazer malefícios para a sua saúde, né? Nós sabemos que determinados tipos de agrotóxicos são carcinogênicos. E assim como ocorre nos aditivos alimentares, há alguns tipos de agrotóxicos que em alguns países a comercialização já é proibida e no Brasil é permitida. Então, a gente acaba orientando de uma forma geral que o paciente, o cliente, adquira alimentos de produção agroecológica, certificadas orgânicas, com métodos que promovam uma melhoria no meio ambiente e também não façam utilização de determinados tipos de alimentos pela presença naturalmente de determinados agrotóxicos. A quarta orientação que eu quero passar para você, das 10 orientações para quem deseja se tornar uma pessoa mais saudável, é que você preste atenção na sua alimentação, de uma forma geral, aquilo que você está comendo durante o dia. Você já aprendeu aqui com as primeiras orientações da importância de evitar os alimentos ultraprocessados, então faça uma reflexão. Anote o que você comeu ontem
desde a hora que você acordou até a hora que você foi dormir, e faça uma reflexão sobre os alimentos que você ingeriu e as quantidades. Comece a prestar mais atenção à sua alimentação e os sinais que o seu corpo te dá quando você está comendo, quando você está se alimentando, quando você está pensando em comida, quais os tipos de alimento que você costuma pensar mais. Tudo isso é importante para você fazer uma reflexão e avaliar quais estão sendo as suas referências alimentares. Você precisa entender, estudar os gatilhos que estão fazendo com que você opte por comer determinados alimentos que não são considerados tão saudáveis ou que podem provocar um malefício à sua saúde no futuro. Não vai ser fácil mudar. Aprender a fazer compras em feiras, conhecer produtores, conhecer a produção agroecológica, se organizar em termos de horário, criar rotinas pensando numa alimentação mais saudável e adequada, planejar as suas compras, planejar o que você vai comer. Começar a estudar os rótulos dos alimentos e ter uma atenção à lista de ingredientes. Refletir sobre os alimentos que te trazem boas lembranças. Muitos desses alimentos não precisam ser excluídos da sua dieta. Eu sempre faço uma reflexão com o paciente, eu sempre pergunto para ele quais os alimentos que você comia quando você era criança, que te trazem lembranças da sua infância. E assim eu vou progredindo até a vida adulta atual dele. E a gente vê as influências que nós vamos sofrendo, desde as pessoas que convivem com a gente, a influências de viagens, de culturas novas que a gente vai adquirindo. Todas essas experiências são válidas e não precisam ser excluídas. A dieta, a sua alimentação não precisa ser totalmente restrita, principalmente se você não tem contraindicações de restrição. Será que muitas vezes você não está tendo dificuldades para saber distinguir a fome de apetite? Muitas vezes a fome ela vai chegar de forma mais gradual e ela pode ser adiada, dependendo do que você está fazendo. E o apetite, ela chega de uma forma muito súbita, urgente. E muitas vezes você pode se satisfazer com qualquer tipo de comida quando você está com fome. Você se sente satisfeito por estar comendo, traz uma sensação de calma, de tranquilidade, de saciedade. E o apetite, ele te traz desejos muito específicos. Aqui um alimento muitas vezes altamente calórico, um alimento que está relacionado a alguma emoção que você sentiu, você se sente com vontade de nunca parar de comer. Você precisa refletir sobre isso também. Isso pode estar muito relacionado aos maus hábitos que você tem com a sua alimentação. No consultório eu sempre comento sobre isso e peço para que eles comecem a prestar mais atenção, principalmente quando vier aquele desejo por comer um alimento que não é considerado tão saudável. Um erro muito comum da má alimentação é que o paciente não ingere os nutrientes necessários para as necessidades básicas de saúde. Então, ele acaba tendo alterações fisiológicas, né? E que isso pode levar até alterações hormonais. A leptina, por exemplo, ela é um hormônio produzido nas células de gordura e ela é responsável por dar saciedade, reduzir a ingestão alimentar, aumentar o gasto energético, e ela age lá no hipotálamo. E muitas vezes ela está ligada ao funcionamento do sistema imune, cardiovascular, reprodutor, e você pode ter alterações na leptina se você não tiver uma dieta balanceada. Um outro hormônio também muito importante é a grelina, que ela é um hormônio natural, associado também ao ganho de peso e à sensação de fome, e ele é produzido nas células do estômago e na porção superior do intestino. E ela age estimulando o apetite, o funcionamento, é como se fosse te lembrar que está na hora de você consumir algum alimento. E ela também tem relação e age no hipotálamo, o que influencia a parte da função endócrina, é responsável pelo aumento da secreção do hormônio GH, e com isso o paciente pode sofrer várias outras alterações hormonais, que vai desencadear muitas vezes na compulsão alimentar, no excesso de peso. Há também medicações que interferem essa questão dos hormônios, que podem estimular mais o apetite, outros não. Uma dica que eu dou para os pacientes
quando está nessa fase do controle do apetite, é a mastigação. Mastigar alimentos que você precisa realmente estimular o processo mecânico da mastigação. Com isso, você vai conseguindo controlar mais facilmente a quantidade de alimentos que você está consumindo, o volume do alimento que você está consumindo. Então, muitas vezes, na preparação, você pode colocar castanhas, alimentos que você precisa ficar mastigando, como fibras. Esse processo da mastigação mecânico, ele vai ajudar muito na saciedade.